La siguiente presentadora es Isabela Bittencourt de Brasil. Isabela, I'm sorry, I don't speak Portuguese. ¿Qué quiere? ¿Inglés o español? Olá. Hola, Isabela. Hola. ¿Qué prefiere? ¿Inglés o español? Em espanhol, que eu compreendo melhor. Ok, muchas gracias, mucho gusto. Y la presentadora es Isabela Bittencourt de Brasil. El título es Observatorio Solar e Astronomía Indígena. Solar Observatory and Indigenous Astronomy. Adelante, por favor. Yeah, please go ahead. Please start. Está aparecendo aí a apresentação? Sim. Please start. Olá, eu sou a Isabela Bittencourt. Eu sou estudante do mestrado profissional em ensino de astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Eu venho apresentar esse trabalho intitulado como Observatório Solar e Astronomia Indígena. Ele faz parte do meu projeto de pesquisa. Na verdade, esse trabalho que eu vou apresentar ele está em desenvolvimento e faz parte do meu projeto de pesquisa que eu pretendo aperfeiçoá-lo, né, como uma atividade lúdica para ser trabalhada uma educação intercultural atrelada com uma alfabetização científica que respeite diferentes atores sociais e as suas culturas. Bom, nessa breve apresentação eu vou apresentar a importância dos conhecimentos tradicionais e da astronomia indígena. Vou apresentar brevemente a astronomia como uma prática intercultural, na verdade, uma reflexão, né, sobre a astronomia como uma prática intercultural, e vou também apresentar uma proposta de atividade baseada em questões contextualizadoras. Como o tempo é curto, eu vou me atentar somente às questões contextualizadoras para que essa proposta de atividade possa ser desenvolvida de diferentes formas de acordo com a escolha do educador. Bom, como justificativa desse trabalho, eu uso a Declaração Universal da Unesco sobre a Diversidade Cultural, que defende os conhecimentos tradicionais, apresentando diversos planos de ação, e um deles diz o seguinte: respeitar e proteger os sistemas de conhecimento tradicionais, especialmente das populações autóctones, ou seja, das populações indígenas, reconhecer a contribuição dos conhecimentos tradicionais para a proteção ambiental e a gestão dos recursos naturais, e favorecer as sinergias entre a ciência moderna e os conhecimentos locais. Outra justificativa que eu uso para esse trabalho é fazer o uso da Lei Federal 11.645, que entrou em vigor em 2008 aqui no Brasil, e que torna obrigatória o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena nos currículos das escolas brasileiras. Bom, de acordo com essas duas... Excuse me, sorry to interrupt you. I only see the title, so please feed the next page. So I only see, miramos el título solamente. Are you still in the page number 1? Sorry to interrupt you. Posso continuar? Comigo talvez eu possa ajudar aqui, Isabela, é que a gente está vendo só a primeira página não passou da ainda. sua apresentação. Acho que você está esquecendo de passar para as outras. Eu passei, mas acho que não foi. Eu vou atualizar aqui novamente e ver se vai. Tá? Passou aí? Agora a gente vê a página justificativa. Ok. Agora passou de novo? Passou para a seguinte? Não. Então eu vou apresentar assim nesse formato que aí aparece, não é? Isso, a gente está vendo a página justificativa. Isso, agora passou. Então eu vou deixar assim para ficar, para ter certeza que está passando. Tá bem. Bom, dentro dessas duas perspectivas de justificativa, eu venho com uma terceira justificativa, que é pensar em práticas de ensino
que busque uma ruptura com as colonialidades do poder, do ser e do saber, para valorizar, legitimar e evidenciar os saberes rechaçados, esquecidos, subalternizados e encobertos pela colonização que as culturas indígenas e afrodescendentes foram submetidas ao longo de séculos. Bom, segundo o censo IBGE de 2010, atualmente existem 305 etnias indígenas no território brasileiro, e pensar numa astronomia indígena requer refletir em uma dessas etnias para pensar, né, que das diferentes formas que os povos indígenas utilizaram observações sistemáticas da trajetória dos astros na esfera celeste e que proporcionou distintas formas de percepção da ligação direta dos fenômenos celestes com as variações sazonais, as épocas de plantio e colheita, e até mesmo o comportamento dos animais em cada época do ano. Então, o educador que se compromete a realizar uma educação com base na astronomia indígena, né, com base numa educação intercultural, utilizando a astronomia indígena, deve se comprometer, né, a utilizar referências de confiança, né, que utilizem, passe, né, essas informações, esses conhecimentos que diferentes etnias têm com a sua relação com essas observações celestes. Dentro dessas 305 etnias que exigem atualmente, no meu trabalho, eu me atentei aos povos Guarani, especificamente a Guarani-Mibiá, que é um dos subgrupos. Existe também esse Guarani Kaiowá e Andeva, e esses povos estão distribuídos em todo o território que compreende as regiões do Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina, como pode ser visto como esses pontinhos amarelos distribuídos por esse mapa. E para os povos guaranis, o Sol tem um forte significado religioso e cotidiano, e o uso de um observatório solar, denominado por eles como Quaracirangaba, formado por rochas, proporcionava a esses povos a compreensão espacial e temporal. Bom, na astronomia guarani, o calendário é dividido em 2 estações do ano: o Arapiau, tempo novo, que representa o que chamamos de primavera-verão, o tempo de chuvas, e o Araimã, que é o tempo velho, que representa o que chamamos de outono e inverno, que é o período de seca. A Lua também tem um forte significado para os guaranis, e suas observações possibilitaram a criação do calendário mensal. E outros astros, estrelas, asterismos e fenômenos como eclipse também fazem parte dos conhecimentos guarani, sendo associados aos mais variados aspectos de forma cultural, social, econômica e religiosa. Nessa imagem a gente pode observar um indígena guarani apresentando a constelação do Veado e da Ema, que faz parte da sua cosmovisão. Bom, pensar em astronomia como prática intercultural nos faz refletir em alguns apontamentos que eu quero apresentar para vocês, baseado em 3 autores. A do Germano Afonso, onde ele aponta que, apesar dos diversos trabalhos apresentarem as interpretações indígenas dos objetos celestes, ainda são pouquíssimos os trabalhos que procuram desenvolver ações em sala de aula que apresentem a riqueza desse material. E, utilizando esse material em sala de aula, o Zanatti e Siqueira apontam que a etnoastronomia possibilita levar para a sala de aula os conhecimentos sociais dos estudantes, de modo que a astronomia tenha significado para o educando. E Silva, na sua dissertação de mestrado, dentro dessa temática de astronomia e interculturalidade, ela traz uma reflexão que eu compartilho aqui com vocês, que é: pensar isoladamente na astronomia ou na sua prática por si só não remete a uma iniciativa para a interculturalidade. Pelo contrário, reforça a colonialidade do saber e ratifica os saberes eurocêntricos e o europeu como produtor de conhecimento. Mas, se pensarmos em uma cosmologia indígena que evidencie e legitime os saberes dos índios, podemos pensar em uma iniciativa para os processos de interculturalidade. Então, refletindo sobre essas 3 colocações, a gente pode chegar a uma conclusão de que o uso da astronomia como prática intercultural, além de legitimar os saberes dos povos indígenas,
ele também possibilita o reconhecimento dos conhecimentos sociais que os estudantes levam para a sala de aula. E dessa forma também faz um resgate, né? E um resgate desses materiais que já estão sendo produzidos com tanta riqueza, né, no meio acadêmico, até mesmo por indígenas, e fazer uma validação desses conhecimentos, né? Bom, e como objetivo, esse trabalho que eu venho apresentar é fazer o uso de um observatório solar, também conhecido como GNOMO, para abordar conceitos de astronomia básica, como orientação espacial e medida de tempo, de forma intercultural. E nessa perspectiva intercultural, o objetivo é evidenciar e legitimar os conhecimentos astronômicos dos indígenas Guarani, visando combater o racismo, a discriminação e a exclusão dos saberes desses povos. Nessa imagem, a gente pode ver um dos observatórios solar indígenas que foi construído na aldeia Panambi, em Mato Grosso do Sul. Bom, o observatório solar, como uma prática educativa, ela pode ser aplicada para o ensino fundamental, ensino médio, pode ser aplicada para espaços de ensino não formais, mas aqui no meu projeto eu estou me atentando no público-alvo, as crianças, o público infantil, e eu penso aqui nesse trabalho numa aplicação para o ensino fundamental, me baseando na Base Nacional Comum Curricular, aqui do meu país, para abordar os conceitos da unidade temática Terra e Universo, sendo eles escala de tempo, movimento aparente do Sol, observação do céu, pontos cardeais, calendário, fenômenos cíclicos e cultura, movimentos de rotação da Terra. Bom, esses são um dos conceitos que podem ser abordados. A metodologia pode ser feita através de um método expositivo dialogado, procurando inserir questionamento aos alunos durante a experiência aula, pois as questões vão tender a revelar respostas que apresentem diversas concepções alternativas. A atividade também pode ser conduzida de forma lúdica, em formato de jogo de desafio, que é o que eu estou desenvolvendo na minha pesquisa, que está em fase inicial. Porém, para ambas as metodologias, é necessário o uso de questões contextualizadoras que serão adaptadas ao público-alvo. Então, o que eu vou apresentar a seguir são questões contextualizadoras para que seja inserido nas metodologias que o educador se sentir mais à vontade de aplicar utilizando um observatório solar. Bom, a proposta de atividade tem uma estrutura que segue 4 etapas. A primeira é a apresentação da atividade para contextualizar os objetos trabalhados. A segunda etapa é as instruções para execução da atividade. Na terceira etapa é feita a relação, apresentada, né, as relações culturais com os marcadores espaciais e temporais. E a última etapa é uma abordagem conceitual, como, por exemplo, o conceito de equinócio e solstício. Em todas essas etapas, são feitas questões contextualizadoras para poder fazer o link, né, de um ensino intercultural com uma alfabetização científica. Bom, na primeira etapa, podemos introduzir as questões, né, essa apresentação da atividade com as seguintes questões. Você consegue enumerar quantos instrumentos podemos usar para medir o tempo? Quais podem ser usados para nossa localização? Como esses instrumentos funcionam? Existe forma de marcar o tempo e localização sem uso de instrumentos? E aí, dependendo do público, a criança ou o adulto, né, pode trazer o seu conhecimento sobre instrumentos tecnológicos. E aí a gente pode utilizar essa informação para levá-los a refletir como era utilizado outros instrumentos sem ter esse arcabouço, né, tecnológico que temos hoje. E aí, dessa forma, a gente apresenta o objetivo da atividade, que é ampliar os conhecimentos sobre a localização espacial e temporal, utilizando o observatório solar. A segunda etapa é a instrução para a execução da atividade. E a instrução é muito simples, né? E, no geral, só requer uma haste de madeira ou de qualquer outro material, mas que se mantenha no plano vertical e que seja fincado no plano horizontal. E nesse exemplo da imagem ao lado foi utilizado um cabo de vassoura com pedras
que foi desenvolvido por crianças em uma escola em Curitiba, né? E aí os materiais necessários podem ser isso, né? Uma cabo de vassoura, uma haste de madeira, pedras, e as instruções passadas vai depender assim de onde vai ser feito esse gnomo, né? Ou esse observatório solar. E aí nesse momento já pode ser introduzida a primeira questão contextual, que é como podemos utilizar o observatório solar para compreender a localização dos pontos cardeais. E aí, a partir desse momento, o educador já começa a inserir os conceitos básicos, né, para que seja compreendido esses conceitos de pontos cardeais, né. A terceira etapa de relacionar culturas com marcadores espaciais temporais é onde pode ser inseridas essas informações que eu trouxe na introdução, né, sobre a astronomia guarani. E para inserir essa etapa, eu sugiro uma questão contextualizadora, perguntando, né, para o público de que forma a cultura que você está inserida faz uso de marcadores temporais. Talvez os alunos não consigam responder de imediato, e aí o educador pode levá-lo a refletir sobre a data comemorativa da Páscoa, né, que está atrelado a aspectos culturais e religiosos, onde a data de comemoração está associado à lua cheia após o equinócio de março, e a partir disso trazer essa reflexão, né, que as observações dos fenômenos celestes são associadas aos variados aspectos culturais, sociais, econômicos e religiosos. E no caso dos guaranis, o uso de um observatório solar também está atrelado à sua cosmogênese, onde o zênite vai representar Nhanderu, o pai criador, e os pontos cardeais vão representar outros deuses que ajudaram na criação. O norte vai representar Jacaira, deus dos bons ventos. O leste vai representar Caraí, deus do fogo. O sul representa Inhamandu, deus do sol e das palavras. O oeste vai representar Tupã, deus das águas e suas extensões. E aí nessa imagem a gente vê uma cerimônia chamada Iemongarai, que é quando os cultivos tradicionais são colhidos e abençoados, né? E nesse momento também é feita a cerimônia de nomeação para as crianças nascidas nesse período. Essa cerimônia coincide com a época do Tempo Novo, que é o Arapiau, que é o período de chuvas. Bom, a última etapa é a abordagem conceitual, que nesse caso eu uso como exemplo o equinócio e solstício, e aí uma terceira questão contextualizadora vai estar relacionado a qual conceito vai ser trabalhado, né? Aqui no caso eu coloquei essa questão para refletir de que forma o observatório solar pode auxiliar na previsão dos dias de equinócio e solstício. E aí nesse momento o educador pode utilizar imagens, ilustrações ou esquemas para fazer essa abordagem da astronomia moderna, né? Bom, as conclusões que eu tenho com esse trabalho, né, mesmo que ele não tenha tido a oportunidade de ser colocado em prática ainda, é que essa proposta ela pode se adaptar aos diferentes interesses de aprendizado e a capacidade de estimular possíveis conflitos de concepções alternativas, tanto aos conceitos científicos, quanto na compreensão de como outras culturas desenvolveram seus conhecimentos. E como aspecto negativo é que essa atividade está sujeita às variações climáticas, né? E a limitação da visualização dos fenômenos pode ser impeditivo. Então, o uso de software pode ser usado como complemento da atividade, inclusive para observar as constelações de Guarani. Essas são as referências que eu utilizei nessa apresentação. E aqui eu disponibilizo o meu contato para quem quiser tirar dúvidas ou entrar em contato posteriormente. Agradeço. Gracias. Obrigada, Isabela. Falta 2 minutos para preguntas. Recibí un comentario de Ken. Thank you. You look very professional as well. And they running behind. Sorry. Muchas gracias. Su obra parece muy profesional. And sorry, I don't know. Are they running behind? Sorry, I don't understand well. Could somebody help me? Or any questions? Ah, Eduardo tiene una pregunta.
I'm reading here the chat to see if somebody else put a question. Alguém mais tem algum comentário, alguma questão para fazer para a Isabelle? Isabelle, eu queria então apenas assim parabenizar você pelo seu trabalho, que é muito bonito e muito importante, também para ajudar na preservação, né, das culturas tradicionais que vem sofrendo, né, sempre muito desgaste, né, e descrédito. Então eu acho que seu trabalho assim é fundamental e quero apenas parabenizar e desejar todo sucesso, que continue avançando cada vez mais, e que a gente possa ler, estudar e ver mais ainda dos seus resultados. Então deixo aqui um agradecimento e felicitações para você também. Obrigada. And then I give again the floor for Kumiko. Ok, se terminó 20 minutos. Muchas gracias por su ayuda, Eduardo. Y Isabela, muchas gracias por su presentación. Okay, so I'm very happy to introduce the next chair, my colleague, Seiichiro Naito-san. Hi, Naito-san. Hi. Hi, everyone. I am Sei Naito, the public relations staff of the NLJ. So I take a part of the chair for next two presentations. So I introduce the next presenter, Ken Brandt, from the Robson Planetarium, United States. His title is Best Practices in Brother Programs. So I inform you the time duration, like, can you hear that sound? Oh.